Você já cogitou estudar teologia a sério em um seminário, uma instituição que leva a sério a palavra de Deus, a ortodoxia cristã e o ensino robusto e piedoso da teologia cristã? Bom, pessoal, a aula que vocês vão ver agora é um presentaço para vocês do Seminário Teológico Jonathan Edwards. É uma aula que eu ministrei sobre a matéria apologética e eu gostaria de recomendar demais o Seminário Teológico Jonathan Edwards para vocês. Por quê? Por diversas razões, diversos motivos. Um deles é que todo o corpo docente é completamente comprometido com a veracidade das escrituras, com a inerrância bíblica, com a ortodoxia cristã, com a fé reformada. Você tem um time de professores de ponta completamente capazes, especializados, porque isso é uma grande carência da maioria dos seminários do nosso país. Às vezes os seminários eles não conseguem contratar, não acham professores que sejam capacitados para tal, e às vezes a aula de seminário parece mais uma escola bíblica nível introdutório, nível iniciante. O Seminário Teológico de Jonathan Edwards, muito pelo contrário, preza por contratar professores de todas as áreas da teologia que tenham aí uma plena capacitação por Deus e também reconhecida pelos homens com seus mestrados, doutorados, suas especializações em cada área. É o seminário que tem o preço mais acessível para você, que cabe com certeza aí no seu bolso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês cogitarem, conhecerem melhor o site, conhecerem melhor toda a plataforma de Jonathan Edwards. Nós temos o curso presencial, mas nós também temos, se você não mora na cidade do seminário, lá em Caruaru, nós temos também a modalidade semipresencial e a modalidade EAD, à distância. Se você tem disponibilidade de colocar toda a sua noite durante a semana para estudar teologia, eu recomendo o semipresencial para você, que você vai pelo Google Meet, pela plataformas online, ter aulas com os professores ao vivo, tirar dúvidas, mas se você prefere uma modalidade ainda mais flexível, eu recomendo demais o EAD para você, porque você vai poder fazer a sua agenda, o seu ritmo de estudos e aí assistir às aulas quando vocês puderem e conseguirem com a melhor atenção, com a melhor concentração e o melhor aproveitamento. Ok? Deixa eu falar rapidamente sobre essa aula. Eu estou ministrando esse semestre, o sexto semestre do pessoal semipresencial e do EAD. Eu estou ministrando a mesma matéria para ambos, a matéria de apologética. E a minha proposta foi montar um curso diferente e mais completo de apologética. Nós vamos ver apologética na teologia bíblica, então nós vamos ter aulas sobre apologética no Antigo Testamento, depois apologética no Novo Testamento, e a partir de então nós vamos ter a história da apologética, pegando aí os principais nomes, desde os pais apologetas, nomes como Justino Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano, até todo o período patrístico, medieval, período da Reforma, período moderno, até o período contemporâneo, nomes muito conhecidos como Alvin Plantinga, William Lane Craig, de tradições tão diversas quanto esses dois que eu falei para vocês, Cornelius Van Til, Gordon Clark e toda essa turma, Francis Schaeffer, para nós termos um panorama bem holístico, bem completo, bem abrangente e ter um fundamento bem sólido para nós defendermos a nossa fé. Okay? Então, aproveitem a aula, está aí sem cortes para vocês, com perguntas dos alunos, com discordâncias, o que é absolutamente saudável no ambiente acadêmico, teológico, mas para vocês verem essa segunda aula que nós tivemos no semestre da turma do semipresencial. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, sejam edificados. Se o conteúdo te edificar, te agregar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário o que você achou da aula, o que você achou do seminário e também clica aí, pessoal, no site do Jonathan Edwards, conheça ainda mais um dos melhores seminários teológicos do Brasil, que tem também pós-graduações reconhecidas pelo MEC, todas com a credibilidade de um seminário reformado, ok? Então é isso aí, pessoal, aproveitem a aula, Deus abençoe e nós nos vemos aí nos próximos vídeos aqui no tá bom, gente? Então bora lá. Vamos começar com uma oração, gente? Vamos lá. Senhor, nosso Deus bendito, nós te louvamos por mais uma aula, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor nos ajudou até aqui. Isso quer dizer que o Senhor continuará nos ajudando por fidelidade a si mesmo, ó Deus, a sua palavra, a sua promessa e a Cristo Jesus. Não merecemos nada,
Por isso dependemos totalmente da sua graça, do seu favor imerecido sobre nós. Que o seu Espírito venha nos conduzir em mais uma aula, nos edificando e nos equipando, Deus, para que possamos servir o nosso próximo, nossas igrejas, e que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bom, então, pessoal, alguém conseguiu meditar um pouquinho nas perguntinhas que eu mandei lá no WhatsApp? Hoje, a gente vai começar o conteúdo em si da aula. Na aula passada, a gente teve uma introdução. A gente viu um pouquinho sobre definição de apologética, como o pessoal na história definiu apologética. Né? Eu mostrei um pouquinho o esquema para vocês de como a gente vai caminhar ao longo do semestre. A gente vai um pouco de teologia bíblica da apologética, Antigo e Novo Testamento, e depois teologia histórica da apologética e dos pais da igreja até os dias de hoje. Certo? Estamos entendidos da aula passada, então? Quem não assistiu, dá para assistir depois lá pelo link do seminário. Na aula de hoje, nós vamos começar com o Antigo Testamento. Tudo bem? E a minha proposta com vocês hoje, ela é bem simples, só que não. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 3. E o relato da criação a gente vai fazer panorâmico aí. Tudo bem? E aí nós vamos... eu vou dar alguns pontos de interpretação do texto, ok? E aí depois a gente vai partir para o contexto histórico em que foi escrito. E nós vamos tentar ver ali a relação de Moisés escrevendo a primeira linha do texto inspirado da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, e que isso tem a ver com apologética, ok? Ou seja, nós vamos fundamentar a apologética na Bíblia. Nós vamos ver como a Bíblia ela vai propor uma apologética. E aí, na nossa aula do Novo Testamento, a gente vai ver que cada livro da Bíblia e cada parte da Bíblia, ela tem um aspecto apologético, ok? Então, nas aulas de escatologia do Novo Testamento que eu dou, eu começo a escatologia com Gênesis 1:1. Então, eu gostaria de começar a nossa aula de apologética também em Gênesis 1:1, porque tudo começa aqui. Certo? Quem pode ler para nós, então, Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3, para nós começarmos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Isso aí, David, obrigado. Simples esse texto, tranquilo? Só que não, né? A gente já tem, logo na primeira palavra da Bíblia, uma dificuldade de interpretação praticamente insolúvel, quase insolúvel, ok? Alguém sabe qual é a primeira palavra da Bíblia que vai dar o nome do livro de Gênesis em hebraico? Bereshit. Boa, Bereshit, vocês estão tendo aula de hebraico, né? Daqui a pouco vocês têm hebraico, vocês estão aí afiados, né? Então, Bereshit, nós temos B, que é uma preposição, e Reshit, que é o nome aí, né? O substantivo. E, gramaticalmente falando, o Bereshit, ele pode ter dois tons gramaticais. Ele pode ser absoluto, ok? Ou ele pode ser construtivo. E isso muda bastante, não muito assim, mas ele tem uma mudança na interpretação. Como assim? Se Bereshit for absoluto, então nós estamos falando de o princípio de todas as coisas, no princípio do tempo, no princípio da criação, Deus criou os céus e a terra. Tudo bem? Só que se ele for construtivo, Moisés não estaria falando do princípio absoluto do tempo. Porque se for construtivo, a gente precisaria traduzir assim. Mais ou menos, uma tradução viável seria: quando Deus começou a criar os céus e a terra era sem forma e vazia. Vocês perceberam a diferença? Ó, vou repetir e eu quero que vocês pensem sobre isso. Quando Deus começou, então esse começou é o Reshit. É um começou, então construiu. Entendeu? Então ele está, ou seja, quando Deus começou a criar os céus e a terra estava sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual que é a diferença dos dois, que vocês conseguiram perceber? Um, ele dá a ideia de início, tipo, do zero, ou algo desse tipo. Uhum. O outro, quando dá uma ideia de meio que, não uma continuidade, mas ou que estava tendo e passou a se agir, ou em algum momento, vamos supor,
criação naquele lugar específico, não que não tenha outras criações. Mais ou menos isso, eu acho. Legal, Nicolas, isso aí. Então, olha só. Então, se for absoluto, então está falando do princípio absoluto do tempo e da criação. Se for construtivo, não tem nada a ver com o princípio absoluto da criação. Ou seja, Moisés não estaria, então, preocupado em falar nessa abstração toda do princípio cosmogônico, né, do primeiro momento aí da criação. Ô, Nico, se você conseguir fechar o microfone, por gentileza, querido, acho que você não esqueci dali. Acho que tem um cachorro aí lá. Valeu, querido. Se é construtivo, então Moisés não estaria falando do princípio absoluto, ele estaria falando, então, de quando Deus começou a criar, a terra estava desse jeito. Ok? Torro vavor, né? Sem forma e vazia. Ok? E aí eu quero abrir para vocês. O que vocês acham? Qual a interpretação vocês seguiriam aí? Um substantivo, um nome absoluto ou um substantivo construtivo com a preposição? Eu acredito que ali a ideia é mais de organizar. Organizar. Tem a matéria e Deus vai começar a organizar. Legal. É uma interpretação do John Walton, né? De dar ordem. Isso. Beleza. Mas a gente pode ver a ordem depois, né? Que está vazia, ele começa a organizar todas as coisas. E como isso se aplica ao Bereshit? Não, ele seria um construto, então, porque ele estaria lidando com a construção da ordem. Seria isso. Pelo que eu entendo, mestre, é como se fosse a partir de, né? Isso. E ele do momento, tinha a criação já, tanto que tinha as legiões, e a partir daquele momento ele inicia a criação do mundo, vamos colocar assim, da terra, né? Dos seres viventes. Certo. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Até porque eu não paguei hebraico ainda, e quando você falou Bereshit, eu fiquei aqui voando qual era o significado, mas aí depois eu entendi que é o princípio, né? Isso. B é o preposição locativa, né? No, e Reshit é princípio, ok? Então, é tudo junto, né? Bereshit é no princípio, ou quando Deus começou a criar. Bernardo, depois o Nicolas. Esse criou aqui, ele é ex nihilo? Ele é do nada. Certo? Então, boa pergunta. É o Bará, Bereshit Bará, né? No princípio criou. Então, se alguns conservadores que vão adotar o construtivo do Bereshit vão dizer que Deus criou do nada, mas essa criação do nada não está no texto de Gênesis 1:1. Você vai para outros textos, você pode puxar lá Hebreus 11. A gente crê pela fé que Deus criou a partir do nada, né? Ou você pode ir para Jó, mas assim, o texto de Moisés não estaria preocupado nesse criou absoluto aí. Entendeu? Mas algum pessoal que também mais não ortodoxo, heterodoxo, vai dizer então que se é construto, então a Bíblia não ensina criação ex nihilo. Ela ensina a matéria já existia. Entendeu? Porque eu entendi que aqui criou os céus e a terra, englobaria tudo, que é tudo que foi criado. Então não existia nada antes disso. Então seria realmente uma criação absoluta, nesse sentido. Beleza, então você crê que o Bereshit é absoluto. Joia. Nicolas, depois Mateus. Eu acredito que seja absoluto, até onde eu vi até agora. Eu acredito assim que esse no princípio criou Deus os céus e a terra, fala, vamos supor, da criação de tudo, dos anjos, dessa criação inteira, tipo assim, a partir dali começou a criação. E aí do versículo 1 para o 2 há um real momento de distância entre, não quer dizer que foi instantâneo, mas a partir dali criou-se tudo, tipo céus, anjos, as regiões celestes. Legal, Nicolas. Então, absoluto. Joia. Mateus. Pelegrini. Mateus, falta o microfone aí. Vai lá. Eu acredito na criação ex nihilo, mas eu entendo que no texto, ali a ideia é que a matéria já existe e Deus vem e está organizando ela, mas ela já está ali. Perfeito. Legal. Uma ótima interpretação também, Mateus. Mais alguém? Bom, deixa eu dar alguns pitacos para vocês. A minha função aqui não é falar para vocês com a interpretação ideal aqui de Gênesis, mas eu vou dar a minha posição, que é falha também, que não é minha, né? Lógico. Mas vamos lá. Gramaticalmente falando,
as duas opções são igualmente possíveis. Ela pode tanto ser um construto, ela pode tanto ser um absoluto. Porque na Bíblia hebraica, o Reshit ele é usado nessas duas formas. Okay? Então, você vai ter muitos bons argumentos para um lado e muitos bons argumentos para outro. Quando a gramática não bate, porque assim, tanto no hebraico quanto no grego, nós temos ali construções gramaticais que elas são ambíguas, porque elas vão ter a mesma terminação. Então, às vezes, você não sabe se é um genitivo desse tipo ou de outro tipo, aí muda muito a interpretação, certo? Quando a gramática não é suficiente, e ela raramente é, nós precisamos ampliar o nosso escopo, ok? E aí, como protestantes que nós somos, bons ou ruins, nós temos o princípio de que a Bíblia interpreta a Bíblia. Portanto, seria legítimo, dentro de uma estrutura canônica de teologia bíblica, perguntar como leitores posteriores, autores bíblicos como leitores de Gênesis 1, leram Gênesis 1:1. Ok? E aí, me parece que duas passagens importantes vão pesar um pouco mais o argumento para ser um absoluto. Quais são passagens? Provérbios 8, que vai falar da senhora sabedoria ali personificada com uma mulher, e ela vai falar, estava Bereshit, no princípio, com Deus criando todas as coisas. E mais importante, talvez, seja João 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, quando João vai traduzir Bereshit, ele coloca enarche, enrologos. No princípio, era o verbo. Que princípio é esse? No texto de João, não está ali na forma construta. Né? João poderia organizar o seu texto ali de forma a dar a entender quando Deus começou a criar todas as coisas, Jesus estava com ele, Jesus era Deus também. Só que ele coloca en arche, no princípio, certo? Então, nessa leitura canônica, que vai pressupor, então, uma fé na Bíblia como palavra de Deus, uma leitura como a Bíblia como unidade, que não se contradiz e tudo mais, nós temos, então, na minha perspectiva, uma leitura que vai colocar mais peso aí no absoluto. Entretanto, o construtivo ele é igualmente legal, a gente vai juntando qual tem mais peso aí, mas se você vai afirmar o construtivo, você tem que fazer igual Mateus, dizer, olha, eu acredito na criação do nada, que a matéria não é eterna é só Deus, mas que o texto ali de Gênesis, a preocupação toda é na organização da matéria sem forma vazia, né? Cheia de trevas, aquele caos aquoso ali, né? As águas ali que o Espírito pairava. Mas o ponto é que, para vocês verem a profundidade do texto e das nossas dificuldades. Há quantos anos a gente está desse texto aqui? Vocês sabem? Mais ou menos uns 3.500 anos, né? Foi escrito lá no século XV ou XIV a.C. Então, a nossa lacuna é gigantesca. Então, vai ter um momento mesmo que a gente não vai conseguir bater o martelo. Certo? E, só para vocês verem, então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A relação do verso 1 com o verso 2 também é problemática para nós, né? Não para o texto. Vai lá, Mateus, pode falar. E a interpretação judaica mais comum seria qual? De rabinos. Também varia. Eu já li um comentário rabínico sobre esse texto. E faz muito tempo agora que eu li, eu não vou lembrar. Mas ele coloca que assim, é bem complexo, gramaticalmente falando. Então, se o judeu que não tem João 1:1, ele pode muitas vezes ir para o lado aí do construtivo. Okay? O John Alto ele vai para o construtivo, tem muita gente muito boa indo nesse sentido. Certo? Vai lá, Ayrton. Boa noite, professor. Boa noite. Só para me compreender, a sua visão é sobre a criação absoluta, no caso? Isso, princípio absoluto. Ok, entendi. Não por causa da gramática, que a gramática é ambígua mesmo. Tudo bem? Mas por causa da leitura de João e de Salomão aí. Certo? Mas se não fosse essa leitura retroativa, tipo, qualquer um é 50%. Pode ser qualquer um dos dois. 50%. Gramaticalmente falando.
Beleza? Certo, gente? Agora, a relação do verso 1 com o verso 2, ela é também complicada. Qual que é a relação do verso 1 com o verso 2? Olha, no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí são várias interpretações, cada um de vocês pode entender uma melhor do que a outra, não tem problema nenhum, mas deixa eu dar algumas opções para vocês, protestantes aí. Já ouviram falar do Bruce Waltke? Já ouviu falar? Bruce Waltke, que tem um dos melhores comentários de Gênesis que tem em português também pela cultura cristã, e tem a teologia do Antigo Testamento dele pela Vida Nova também, certo? O Bruce Waltke, quando ele vai ler isso aqui lá na teologia do Antigo Testamento dele, ele vai colocar assim diante um problemaço para ele. Por quê? Ele não vai falar que as terras sem forma vazia, cheia de trevas, foi criada por Deus, porque para ele, no entendimento, isso aqui seria algo ruim, e aí Deus cria só algo bom. Mas também ele não vai dizer que ela é eterna. Ok? Porque parece que essas duas opções são as mais lógicas, né? Ele não fecha a questão. Basicamente, em outras palavras, vai dizer que ele não sabe como resolver isso. Então, olha, o que eu sei, ele vai dizer é que Deus não criou a terra sem forma vazia, ela estava lá, ele começou a trabalhar, né? Nessa terra sem forma vazia, mas também ela não é autocriadora ou eterna. Então, de onde surgiu as terras sem forma vazia, ninguém sabe. O ponto não é importante a origem aqui. Pode falar, Nicolas. Eu já vi algo a respeito, assim, por alto, né? Não, nada aprofundado nem nada. Mas um comentário do pessoal falando em relação uma organização, procurando uma organização entre essa linha nossa do questão do criacionismo, desse momento, e também um pouco com relação ali ao Big Bang, a criação do próprio universo. E aí, nisso, eles tentam meio que, de certa forma, fazer um paralelo nesse momento. Meio que, por exemplo, no momento que Deus criou o mundo, que criou ali, as coisas foram se formando, aí formou a Terra depois que ele veio e agiu sobre aquela Terra que até aquele momento estava ali sem forma e vazia. Então, meio que eles tentam fazer uma equalização entre esses pensamentos. Legal, Nicolas. Eu não vou entrar na questão do evolucionismo, criacionismo, porque não é o debate aqui de Moisés. Moisés não leu o Darwin, né, o Charles Darwin. Não é o ponto aqui. A gente vai focar aqui no contexto linguístico e histórico, certo? Isso aí depois que a gente faz a exegese que a gente vai aplicar a ciência moderna. Vai lá, Matheus. Firmeza. Olha só. Então, o Bruce Waltke vai falar que ele não sabe, mas isso é um problema, porque para mim é a contradição. Ou é uma coisa ou é outra. Ou Deus criou, se não criou, de onde surgiu? O diabo criou, o diabo não tem esse poder criador, né? Pelo menos na Bíblia não fala. Tem um outro teólogo protestante também do Antigo Testamento, chamado John Sale Hammer, já ouviram falar? Ele é um teólogo muito importante do Antigo Testamento, que ele vai ter uma leitura muito única de Gênesis 1 e 2, e ele vai dizer que não está falando da criação do mundo nem do universo, Gênesis 1 e 2. Ele vai dizer que está falando da criação de Canaã. Olha só. Por quê? Essa terra aqui, né? Então, Bereshit bara Elohim, né? Et Hashamai, et Ha'ai. Ou seja, a terra, no final aqui, ele sempre é usado, ele vai dizer, para se referir à terra prometida de Canaã, dentro daí do Pentateuco, da Torá de Moisés. E aí, o que estava sem forma e vazia era a Palestina, lá a terra de Canaã. Então, não tem nada a ver com criação do mundo, com nada. Ok? E o David fez uma cara assim. David, eu falando assim parece uma coisa muito louca, mas se você ler o livro dele, de Gênesis, você vai falar assim, não, o cara tem uma boa argumentação, porque ele vai... O hebraico é uma língua muito elástica, assim, né? Você consegue dar muito sentido a uma palavra. E aí ele vai dizer, por exemplo, no quarto dia, só um exemplo, sim, não é a criação absoluta do Sol, da Lua, das estrelas, é que talvez havia uma névoa muito grande na Terra Antiga, lá na Palestina, e aí que pela primeira vez o pessoal começou a ver o Sol, depois a Lua e as estrelas. Então, é o aparecimento do Sol e das estrelas ali em Canaã, e aí por aí vai. E aí, então, a perspectiva do Sale Hammer
muito bem argumentada por ele, mas para mim me parece que é muito forçada aqui no texto. Não, quando você faz uma leitura natural, não bate, ok? Bernardo, não seria trevas a ausência de luz e não necessariamente algo criado. E isso mesmo, Bernardo, porque aqui no verso 2 já tem criação. A terra sem forma, vazia, cheia de trevas, né? É criação já. Tudo bem? Então, essa treva aqui não é o mesmo que nada. Vai lá, Nicolas. Eu vou sair agora. Até mais. Perfeito. Boa aula. Bom culto, Nicolas. Depois eu assisto. Valeu. Tchau. Certo, gente. Vai lá, Cláudio. Liga o microfone, querido. Obrigado, professor. Graça e paz a todos. Graça e paz. E, professor, essa questão ela é uma questão muito complexa, no sentido do início da criação, porque quando a gente estuda ciência, os argumentos científicos, por exemplo, né, que existiu antes de Adão e Eva, acredita-se que existia outra civilização, e isso é comprovado cientificamente através do carbono 14, né, aqueles milhares de anos, e também de outros elementos químicos que datam milhões de anos. Né, essa comprovação temos. Então, acredita-se que essa criação, né, foi Deus que escolheu um povo, né, através de Adão e Eva, é um casal exemplo, né, uma criação exemplo, e a Bíblia não relata essa criação anterior a Adão e Eva. Porque se a gente entender através da ciência e não podemos contestar os argumentos científicos, porque existem provas cabais, existem os estudos, né, detalhados, minucioso, fica difícil da gente compreender, porque até então, para a gente, só tem Adão e Eva no início da criação, quando Deus, né, separa a luz das trevas, né, e cria os animais, os rios, os peixes, as aves e o homem, que é a coroa da criação. Então, é argumentos que, para que a gente defenda a nossa fé, difícil, porque fora o que a Bíblia diz, nós não temos, além do que a Bíblia diz, nós não temos outros argumentos bíblicos para combater cientificamente o que já foi provado. Está entendendo, professor? Estou entendendo, Cláudio. Não querendo eu contestar a Bíblia, mas até para a gente cristão, e para a gente defender com alguém que tem um conhecimento científico mais elevado que o nosso, muitas vezes a gente fica enquadrado entre quatro paredes sem ter uma reargumentação. É só você dar uma machadada no pressuposto. Por quê? O que acontece, Cláudio? É o que o Denis falou nos comentários, né? Não existe fato neutro. Todo fato é interpretado. Ok? Então, um ateu olhando para um fato e um cristão olhando para o fato vão ter duas interpretações diferentes. Ok? Claro que você pode argumentar em relação a uma interpretação melhor do que a outra, mais adequada que a outra, que faz jus ao todo da evidência, mas não existe fato interpretado. Então, o cientista não pode chegar e falar para você que é um fato consumado aquilo que ele está achando. Porque a ciência ela é absurdamente limitada a teste e comprovação e tudo mais. Ela não pode dar pitaco e querer ser uma deusazinha e falar, por exemplo, ela não tem nenhuma legislação sobre a criação do mundo de Adão e Eva. Ela pode dar as suas aproximações no tempo de questão de duração, a estudar lá os minérios e tudo mais, mas isso, além de ser interpretado, isso é absolutamente limitado. Absolutamente limitado, não é absurdamente limitado. Ok? Então, a ciência ela não tem palavra final. Ela pode te dar aproximações e testes para você avaliar e interpretar, mas ela não pode bater o martelo e dizer, não existiu um Adão e uma Eva, porque ela não tem como verificar isso empiricamente. Tá entendendo? Essa questão histórica, ela não tem como verificar. Você vai chegar à conclusão de que era um casal só ou era uma sociedade a partir de outras coisas, a partir da própria Bíblia, a partir de história, a partir de um monte de coisa,
mas a ciência não pode bater o martelo nesse sentido. E aí, só um pontinho, a gente não vai entrar nessa questão de ciência, eu sei que vocês têm talvez bastante coisa para comentar, mas isso é a posteriori, isso é depois de nós interpretarmos o texto, aí você vai ver o que você faz com a sua tendência científica, ok? Criacionismo, design, evolucionismo, juntar tudo numa coisa só, isso não é problema da interpretação de Gênesis, a priori. O que a priori é o texto, o contexto histórico e a teologia. Certo? Ok, professor, obrigado. Maravilha. Então vamos continuar então, pessoal. Eu ia dar só um pitaquinho aqui, eu não aguento, né? Eu estou falando mais. Depois a gente vai passar para a nossa parte histórica e apologética, certo? Então tem o Samuel Hammer, e a melhor interpretação da minha perspectiva, eu li quase todas, assim, mais ou menos recentemente, é a de um teólogo reformado também, chamado Meredith Kline. Já ouviu falar? Meredith Kline. Não tem nada dele em português, infelizmente, mas ele é um sujeito dos mais brilhantes que tem. Ele, século passado, né, lá de Westminster. O Meredith Kline é um sujeito espetacularmente brilhante na interpretação do Antigo Testamento, e ele, como cristão, né, sempre leva para o novo. O que o Kline vai dizer? Presta bem atenção. Os céus, do versículo 1, tem o artigo definido em hebraico, seria os céus. Ele é diferente dos céus que é criado depois, quando Deus separa a água de cima da água de baixo, né, os céus e o mar, porque lá você tem os céus sem o artigo. O que ele vai dizer? Esses céus aqui é os céus invisíveis. O céu invisível, ou chamado dimensão celestial, dimensão espiritual, dimensão invisível, onde Deus habita com os anjos, onde nós não temos acesso. Paulo chama, por exemplo, de terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12. Tem vários nomes na Bíblia. Essa dimensão invisível que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre ela, ok? E seria, então, os céus invisíveis aqui criados, e aqui nós teríamos, então, a criação dos anjos. Então, Deus cria essa dimensão invisível, os céus, cria os anjos adoram. No centro do céu, o que nós temos? O trono da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo entronizados no centro do céu. Ele manifesta ali sua glória de forma especial no centro desse céu, e ele governa essa dimensão celestial, ok? E aí ele cria a dimensão visível, que é a Terra, e essa dimensão visível na Terra estava sem forma e vazia. Deus cria sem forma e vazia, e aqui não existe nada imoral, não existe nada pecaminoso na Terra estar em desordem, em caos, ok? Ainda que, posteriormente, toda a tradição bíblica vai usar o tohu vavohu, sem forma e vazia, para falar da nossa condição caída. Nós somos trevas, nós habitamos aí somos deserto, né? Sem forma e vazia é deserto inabitado, coisas mais concretas do hebraico, né? Porque quando a gente traduz para o grego, sem forma e vazia fica muito abstrato, né? Mas ela estava deserta e inabitável. Esse é o sentido aqui de tohu vavohu. Okay? Mas, originalmente, nós não temos a queda ainda. Nós temos aqui, Deus ele cria aqui a terra sem forma vazia. Para quê? Ele vai nos ensinar um monte de coisa que a gente não vai entrar aqui a partir da leitura de Gênesis e Apocalipse, de Gênesis 1. Vai ensinar um monte de coisa para nós. Mas ele vai moldar, igual o Mateus falou para nós, né? Ele vai dar ordem para esse caos em 6 dias e descansar no 7º dia, ok? Então ele vai criar e organizar aquilo que não existe ainda em 6 dias e descansar no 7º, tudo bem? Então é assim que o Meredith Kline vai ler, assim, na questão da teologia bíblica, do cânon da Bíblia, essa leitura é a melhor. Por quê? Lá em Colossenses 1, 15 e 16, se vocês lembram bem, Paulo vai ler Gênesis 1, me parece que nesses moldes, porque ele vai dizer o seguinte: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele retoma então a criação, nos céus e na terra. E aí o que ele fala? Visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele para ele. Então Paulo, quando ele vai trazer a criação para falar que Jesus é o Criador, ele vai falar assim: olha, Jesus criou, nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra,
visível e invisível. Estão percebendo? Então, essa leitura do Klein é uma leitura canônica, que vai levar em conta como Paulo vai ler isso daqui e como muitas outras passagens vai ler isso daqui para nós. E eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes aqui. Vocês entenderam? Vai lá, Denis. Quase que o microfone no áudio aqui. Professor, essa posição desse teólogo, ela tem algum nome específico para futura pesquisa? E diante desse argumento teológico, no caso, teríamos aí uma outra ordem de criação, né? Por conta da criação de um cenário para depois uma criação dos dias e a obra, a criação mesmo, como assim conhecemos, né? Ele cria a matéria, então a matéria está sem forma vazia, né? A matéria aqui no caso é a Terra, né? O planeta Terra. Assim, ele está sem forma vazia, ele está em trevas, e aí ele está aquoso. Existem águas aqui, está um caos, esse é o que nós chamamos de caos primevo. Okay? Me fugiu um termo específico que o pessoal depois vai chamar a interpretação do Klein, mas depois eu passo para vocês. O Klein mesmo ele não coloca, okay? Mas tem alguns livros muito importantes dele que ele trata assim, exaustivamente disso daqui. Okay? Então, nessa leitura, a Terra está sem forma vazia e Deus começa a trabalhar nessa Terra sem forma vazia. Certo? Vai lá, Oséias. Professor, nessa ideia de criação, nessa primeira construção da matéria, ele está falando esse caos sobre o nosso planeta ou sobre o universo como um todo? Porque quando ele fala de criação, fala-se de 3 céus, né? O que a gente vê, o que seria o cosmos como um todo e o espiritual. Uhum. Essa primeira construção de matéria sem forma e vazia, sobre a Terra ou sobre o universo como um todo? A Terra, o mundo nosso. E aí a Terra seria o mundo, certo? E aí você tem um foco muito grande no nosso mundo, como todo o universo, então ele vai ser criado para servir a humanidade, servir para a humanidade cultuar a Deus, ok? Então o clímax da criação é Adão e Eva, porque é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Tudo bem? E aí, gente, só para finalizar, vai lá, Bernardo, pode falar. Tá sem microfone, desculpa, eu estava olhando aqui o texto. Verdade, desculpa. Então, quando diz que criou a Terra, isso incluiria também o primeiro céu, que é o firmamento, que está no versículo 6. Não, o do versículo 6 é criado depois. Porque no versículo 1, o céu seria o invisível, certo? Isso. Não o firmamento. Isso. Ok, então aí o firmamento ainda não teria sido criado. Isso. No versículo 1. Isso. No caso, veio ser depois. Certo? Vai lá, Matheus. Professor, onde se encaixaria, no caso, a criação dos outros planetas aí, todo o universo? Né? Estaria no quarto dia, né? Talvez, ainda que o texto não fale, né? Mas o Sol e as 2 estrelas dá a entender que o céu visível aqui nosso, na vastidão dele, foi criado aí no quarto dia. Okay? Mas não é um ponto que Moisés teria preocupação, por exemplo. Ok? Até porque Moisés talvez nem saberia da existência de outros planetas, porque ele só se vê as estrelas. Né? A gente precisa entrar na mente de Moisés aqui para entender. Tudo bem? Certo? Mas não é uma questão aí beleza. Era só para saber se biblicamente tem alguma coisa assim que explicasse. Eu tenderia a falar que seria criado aí junto com o restante dos céus, né? No dia 4 aqui. Certo, gente? Provérbios 8 é usado no argumento. Denis, sempre que fala de Gênesis 1, fala-se em Provérbios 8. Não tem como não falar. Mas não é definitivo para o Klein. Não sei se é essa pergunta. Tá bom? Não é definitivo para o Klein. É mais Colossenses 1, por exemplo, e outras passagens. Por quê? Porque o que é os céus e a terra? Visível e invisível. E aí eu tenho
algumas pregações que eu peguei na minha igreja no passado sobre isso, eu detalho isso bastante. Eu vejo todos os textos bíblicos, depois eu posto no grupo para vocês. A Bíblia vai falar que a dimensão invisível, os céus, ela é o templo de Deus. É onde Deus é adorado pelos anjos. Ok? Antes de eu entrar, Cláudio, você quer falar alguma coisa, querido? Ou levantou sem querer? Professor, só uma dúvida. Manda. Já que a gente está no assunto, e a gente tem que aproveitar aqui a aula. Vai. Uma coisa que me chama muita atenção é que no versículo 3 de Gênesis 1 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Só que o sol foi criado, se eu não me engano, no quarto dia. Uhum. Havia alguma contradição, ou foi um erro de organização do autor? Bate na boca, erro não. Não contém erros de nenhum, nesse sentido. Mas qual que é o problema aqui? A problemática que você colocou é muito boa, Cláudio. Okay? Ainda que isso exigiria uma aula de Gênesis completa aqui, né? Nem parece aula de apologética, né, gente? Eu juro que eu vou entrar em apologética depois disso aqui. Existe uma estrutura poética aqui no 6 dias da criação, ok? No sentido de que nos 3 primeiros dias, Deus vai criar os ambientes e as atmosferas, por assim dizer. E nos 3 últimos dias, Deus vai criar os habitantes desses lugares. Ok? Seria mais ou menos como o reino e os governantes. Como? Primeiro dia, luz. Quarto dia, que é o primeiro da segunda ordem, o sol, a lua, as estrelas. Para que o sol, a lua, as estrelas existem? Para governar, olha o verbo de reino aí, governar o dia e a noite. Ok? Então, primeiro cria-se a luz, que é esse ambiente luminoso, depois cria os luminares, que é o que o texto diz. Ok? Depois, a gente tem a separação do céu e do mar, das águas que estão em cima das que estão embaixo. Quinto dia, nós temos a criação. Isso eu estou falando de cabeça, tá, gente? Depois vocês me corrigem se eu errar alguma coisinha aí. Memória tá muito ruim hoje, sem dormir, né? Mas você tem ali a criação das aves e dos peixes para habitar no céu visível, né, na atmosfera e nas águas. Ok? Então, eles governariam ali. Ainda que o verbo governar não está aqui, então eles seriam habitados ali. Depois você tem a criação da terra, do firmamento, ok? E aí no 6º dia você tem a criação dos animais, climaticamente falando, supremamente falando, a criação do homem e da mulher que habita aí na terra, ok? Então você tem essa estrutura poética literária. Então a organização de Moisés aqui, ela é mais literária do que científica nos moldes de hoje, ok? Mas não existe contradição nenhuma, porque existem muitas luzes assim desincorporadas no universo. A gente pode entender de várias formas essa luz, sem necessariamente ela sendo concentrada no Sol e na Lua refletindo o Sol, no caso, nas estrelas. Tudo bem? Então, a questão é mais complexa, né, dentro da estrutura literária do texto. Oséias levantou a mão. Vai lá, querido. Essa estrutura poética pode significar que os 6, 7 dias não são realmente dias como a gente conhece hoje, ou não tem nenhuma relevância para esse pensamento? Aí vai ter muita divergência de bons teólogos, Oséias. Então, vão dizer que por ter essa estrutura, não é dias de 24 horas, até porque o sol só é criado no 4º dia, né? Outros vão dizer que sempre que a Bíblia fala de tarde e manhã, esse é o refrão, né? Tarde, manhã, o 2º dia, o 3º dia, é porque Deus já estava controlando ali para ter esse período de 24 horas mesmo, ainda sem o sol. Mas é uma questão, talvez, e aí o Tiago colocou, um dia para Deus são como 1000 anos, pode ser também. O ponto é que me parece uma leitura mais natural que são dias mesmo de 24 horas. Ok? Ainda que só vai ser criada o marcador desse tempo. O Matheus colocou Ion. O Ion é normalmente 24 horas, né? Mas, assim, Matheus, o pessoal ainda dando uma colher de chá, né? O Ion, um dia para Deus é como 1000 anos. Olha, Ion também, né? Um Ion para Deus é como 1000 anos. Mas esse não é o ponto aqui, né? Porque se
a Terra sem forma vazia é a criação da dimensão invisível e visível, o tempo que se demorou para Deus começar a organizar essa matéria sem forma vazia não é dita no texto. Pode ter demorado um segundo, um dia, milhares de anos. E aí você pode reconciliar com o que você quiser, numa teoria de uma Terra jovem, de uma Terra antiguíssima, que você não vai entrar em problema com Gênesis, porque esse não é o foco de Gênesis. Você não pode fazer uma leitura anacrônica de Gênesis. Ok? Mas a partir do momento que você fez a sua exegese bonitinha aqui do texto, e não está em contradição com a sua percepção científica, não tem problema nenhum. Tá bom? Não entre em crise por causa disso, tá? Entrei na aula criacionista, professor, virei terra velha, entrei em terra velha, virei terra jovem, não é esse o ponto aqui, tá? Briguem lá com o professor de hebraico de vocês lá de Antigo Testamento, coitado, né? Onde que eu estava? O ponto é que os céus invisíveis é o templo de Deus, invisível. Os anjos de Deus adoram ele ali o tempo todo, continuamente, sem cessar. E aí, quando ele cria a dimensão visível, sem forma vazia, por que ele cria em 7 dias? Okay? E aí, o dia principal, que se torna a chave hermenêutica dos 7 dias, é o 7º dia. Porque no 7º dia, Deus descansa. E aí, se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer religião do mundo antigo, onde os deuses descansam, e essa é a argumentação do John Walton, né? Eles vão dizer, Deus descansa no templo. E Deus usa essa imagem na Bíblia também o tempo todo. Ele fala assim, lá em Isaías 66, onde é o meu descanso? Onde é o meu lugar de descanso? Onde é o meu templo? Ok? Vocês vão construir para mim um templo, um lugar de descanso? Então, o lugar de descanso do divino é no templo, é onde ele se assenta para ser adorado. Okay? Ou seja, o 7º dia ele vai dar esse tom de que os 6 dias são os 6 dias da inauguração do templo visível de Deus. E aí tem uma porção gigantesca de versículos que vão falar exatamente isso. Depois vocês vejam lá a pregação. Vai lá, Mateus. As dimensões que dão no Éden, elas também são bem semelhantes ao templo, de iguais por iguais. Isso. Parece que o Éden também é uma linguagem de templo ali. O Éden é um proto-microtemplo. É um templo-jardim. Muito bom, Mateus. Sobre os dias ali, eu não sei se era comum em todo o Oriente Médio, mas na própria Bíblia tem a questão de consagrar o templo em 7 dias. Isso. O templo de Salomão é consagrado em 7 dias. Depois ele tem mais 7 dias de consagração. O tabernáculo também ele tem 7 dias de festa. É toda essa imagem mesmo, Mateus. Muito bom. O Mateus está com a leitura aí bem afiada desse tema. Certo, gente? Então, não somente é o templo invisível e visível, mas também é o palácio. Yahvé, ele não é apenas adorado, mas ele é rei. Ele é rei da dimensão invisível e ele é rei da dimensão invisível, ele é o rei sobre todas as coisas. Ok? Então, na Bíblia existe essa fusão de imagens de onde Deus é adorado no templo e ele está sentado no trono. Ok? No trono, e ele reina sobre todas as coisas. Tanto que ele cria pela palavra, isso é o quê? Um rei dando decreto. Bem? E aí, gente, eu precisava de umas 3, 4 horas aqui para a gente destrinchar mais o texto, só para vocês terem uma noção de quão belo e profundo é esse primeiro texto aqui das Escrituras. Certo? Agora vamos pular para a apologética e a gente vai ver um pouquinho o contexto histórico. Porque, além de toda essa teologia maravilhosíssima que Moisés está colocando para nós aqui, nós temos também Moisés combatendo cosmovisões outras que não a bíblica, a revelada por Yahweh, né, Yahvé, para o seu povo. Por quê? 4 séculos de escravidão no Egito. Vocês imaginam, nós temos aqui décadas de existência, a gente é muito influenciado pelo nosso contexto histórico, né? Imagine 4 séculos ali a sua família sendo alimentada pela cosmovisão egípcia. Tudo bem? Então, esse texto, além de ter toda essa teologia maravilhosa, ele também, na retaguarda dele, Moisés também tem uma intenção apologética. Ao expor a verdade, Moisés, ao mesmo tempo, está expondo todos os erros possíveis. E aí eu vou compartilhar os slides da aula com vocês, finalmente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Compartilhar numa janela. Achei aqui.
para vocês darem uma olhada. Então vamos lá. Existem muitas mitologias no mundo antigo, mesmo no Egito antigo existem algumas cosmogonias, né, narrativas do princípio do cosmos divergentes. Tem um sujeito estudioso do Antigo Testamento da cultura da época do século passado chamado Sayce, ou Sayce, né? Ele tem um texto chamado The Egyptian Background of Genesis 1, né? O background egípcio de Gênesis 1. Jadielson, vou compartilhar. Eu sempre esqueço, pessoal, mas eu vou colocar já todos os slides do semestre para vocês lá no grupo, tá bom? Desculpem a demora de não colocar ainda semana passada, foi bem corrido, certo? Então eu vou compartilhar assim. Então, esse estudioso vai mostrar o background egípcio, né, da Gênesis 1. Ele acreditava que a sequência de eventos descrita em Gênesis 1, do 1 ao 13, era exatamente como a da doutrina hermopolitana da criação, né, que era lá de Enópolis, que era uma região ali perto do Egito, ou no Egito, que tinha ali a sua cosmogonia, a sua narrativa da criação, ok? Não é exatamente igual, mas olhem as semelhanças. Olha no mito de Enópolis, a gente tem o abismo caótico. Em Gênesis, a gente tem o abismo caótico, no verso 2, né? Nós temos lá no mito de Enópolis a respiração de Amun movendo-se sobre as águas, ok? E aí nós temos o Ruá Elohim, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, movendo-se também sobre a face das águas, no versículo 2. Okay? A criação da luz vem logo depois. Nós temos a criação da luz em Gênesis 1:3. E o surgimento do monte no meio das águas. Então é uma montanha. Lá no caso de Gênesis não é necessariamente uma montanha, é a terra seca surgindo então das águas. Ok? Então vejam só que tem muita semelhança, não é? Pelo menos de ordem aí de criação. Ok? Então pode ser que um dos ataques de Moisés seja a essa mitologia de Enópolis aí, ou hermopolitana da criação, ok? Deixa eu só dar uma palhinha sobre isso, que a gente vai ver mais cosmogonias. Quando o liberal olha para isso daqui, ele vai dizer o seguinte, e aí o que o nosso irmão falou entra em questão aqui de forma muito interessante. O liberal olha para esses dados e vai dizer o seguinte, olha, Moisés foi influenciado completamente então, pela mitologia pagã egípcia, e, portanto, ele só dá uma retrabalhada ali e o texto não é inspirado em coisa nenhuma, porque você tem uma semelhança muito grande. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V de Moisés, ou de um grupo gigantesco de autores posteriores, né? O pessoal não acredita na autoria mosaica do Pentateuco, que vai dar uma roupagem israelita, judaica para esse mito. Portanto, é tão mitológico quanto. Um crente olhando para isso daqui, ele vai ver essa questão apologética, ok? A gente não precisa negar que Moisés esteja combatendo isso daqui também. Mas também existe uma coisa ainda mais profunda que a gente pode afirmar pela fé, que, olha, Adão e Eva não sabiam de tudo isso, Deus falou isso daqui para eles, e eles muito provavelmente, assim, muito certo, falou isso para todos os filhos deles, então isso se torna uma tradição, ok? Quando chega em Noé, nós temos essa tradição também, essa tradição é passada para Sem Cães de Fé, e nós temos, a partir daí, então, a Terra sendo repovoada, pressupondo aí um dilúvio, né, integral, aí, universal. E aí nós temos, a partir da transmissão oral, uma corrupção por causa da idolatria inerente da humanidade caída. Okay? Então, se existe uma semelhança, é porque existe uma origem em comum da narrativa que se é preservada de forma inerrante com a linhagem ali que surge o povo de Deus Israel e grafada infalivelmente por Moisés. Tudo bem? Então, o fato de haver muitas semelhanças, a meu ver, só atesta o texto bíblico, ok? Em vez de ser como mitologia. Então, vejam como pode-se olhar para o mesmo dado e ter interpretações absolutamente divergentes sobre isso, porque nada é neutro, nós não somos neutros, nós temos aí nossos pressupostos. Ok? Então, na cosmogonia egípcia, as águas primordiais, prestem atenção, elas chamam-se Num. Então, essas águas primordiais aí do abismo caótico vão se chamar Num. E é das águas que emerge a criação. O Deus Criador, que é ou chamado de Atum, ou é o Amon-Ra,
autocria-se dessas águas e depois cria os demais deuses. Quem são os demais deuses? É a criação divinizada. Então, a lua é um deus, o rio é um deus, a vegetação é um deus, o animal é um deus, os animais são deuses e tudo mais. Então, existe uma autocriação. O próprio Deus criador não é autoexistente. Ele não existia, ele passa a se criar a partir dessas águas, que é esse num aqui, essas águas caóticas. Tudo bem? Então, essa é a cosmogonia, uma das cosmogonias antigas. Quando eu falo cosmogonia, é a narrativa da origem do cosmos, certo? Então, Moisés poderia estar aí combatendo também essa de Enópolis aqui, mas existem outras, ok? Por exemplo, antes da gente entrar nessa daqui do Enomelix, né, nós temos um mito rival ao de Enópolis, que é em Mênfis, que é no mesmo Egito, ok? Que vai dizer que Ptah, que era uma divindade, casou-se, né, amalgamou-se ali com Tatenen, okay? Ta-Ifen-Tenen, e geraram o Deus Sol que é o Amon-Ra ali. Então, no mito, o Amon-Ra se cria das águas, nesse outro mito você tem um casalzinho divino ali, primordial, que vai criar, então, o Deus Sol. O restante da criação foi criada pela palavra de Amon-Ra. Então, é uma aproximação ainda mais forte com o Gênesis, não é? Onde você tem, no mito, uma criação sem o uso da palavra, no outro você tem com o uso da palavra de Amon-Ra, ok? E era muito comum, pessoal, vou falar uma coisa meio grotesca aqui, que nas cosmogonias antigas, a criação tenha sido se dado pelo espirro das divindades, no caso do mito do Enópolis também, ou pela masturbação da divindade Primeva, ok? Então, vejam o quão terrível é você ser uma criancinha egípcia e desde que você nasceu você é falado que o Deus que você serve criou todas as coisas a partir de uma autoestimulação sexual e aí o esperma do Deus cria todas as coisas. Você olha para a criança e fala, que coisa nojenta que é isso tudo aqui, né? Vai lá, Matheus. Matheus está indignado ali, né? Na mitologia grega, se não me engano, tem algo parecido também com Urano. Urano, coisa horrível. É sempre briguinha de família, o Zeus mata depois tal, né? E Enomelix é uma mistura de sangue e cuspe, não é? E barro também. Eu vou ler aqui uma tradução que eu coloquei para nós aqui. Certo? Quem que eu falei? Matheus Santos, vai lá. Só para acrescentar, isso aí é muito interessante, porque estudar essas outras coisas, que a gente vê o quão boa e sadia é a nossa doutrina, né? Uhum. E o quão, assim, firmada a gente tá. Sim, com quão bom firmado assim a gente tá, e tem bases históricas, e a gente sabe que a Bíblia é inspirada, enfim. Esse pessoal tenta só... você vai ver esse pessoal, essas doutrinas, né? Se pode chamar de doutrina, sei lá, esses negócios aí. É tudo sem base, sem nexo, sem apoio em coisa alguma. A gente não, a gente tem... Até porque é o próprio Deus, né? Que sustenta e nos trouxe até hoje. Eles têm dados, mas eles não têm o óculos correto para ler esses dados. Então, nesse mito do Amon-Ra, o ser humano, pessoal, ele é criado com as lágrimas de Amon-Ra. Olha só que tristeza. As lágrimas do Deus Criador criou a gente. Ou seja, a existência humana não é motivo de celebração, é motivo de tristeza, de lamento, de arrependimento. Olha só como é contrastante a cosmovisão bíblica das cosmovisões pagãs. Ok? E aí, nós temos esse mito da Mesopotâmia, que é a antiga Suméria também, que é o Enomelix, que tem em português traduzido, né? Enomelix significa quando lá no alto, que é a primeira palavra aí do texto, né? Normalmente os textos antigos são titulados com as primeiras palavras. Eu vou ler o poeminha para vocês. Diz assim: quando nos altos céus não era mencionado e a terra embaixo ainda não tinha nome, e o primevo Apsu, que era um deus, né, que os criou, e o Caos, que é Tiamat, a mãe de ambos, as suas águas foram misturadas umas com as outras, então Apsu dá a namorada aqui com Tiamat, né? E nenhum campo fora formado, não se havia nenhum pântano, quando nenhum dos deuses havia sido chamado à existência e nenhum alcançado um nome, e os destinos tinham sido ordenados, então foram criados os deuses no meio dos céus.
Ok? Então, essa cosmogonia da Suméria, que também fazia parte ali do imaginário dos pagãos da época de Moisés, né? E como que essa... Olha só, eu vou contar o que vem depois, para a gente resumir. Esse pai Apsu aí, que está aí na terceira linha, né? Que é o primitivo, aí, o primevo, né? O primeiro Apsu, ele queria matar os seus filhos que ele criou com Tiamat. Por quê? Porque eles eram muito barulhentos. Esse era o motivo do Deus Criador querer matar os seus filhos. Barulho, estava irritado. E aí, imagine uma criancinha ouvindo isso, né? Olha, o Apsu queria matar os filhos porque ele era barulhento. Fica quieto, moleque, senão você já sabe o que te espera. Porque o cérebro, mano, depois de 1 minuto de você ouvir um choro de bebê, ele fisicamente, inevitavelmente, se estressa. Eu sei muito bem disso, né? A gente dá uma estressada aí, precisa ter o domínio próprio aí. Então, o pessoal antigo não tinha toda essa clareza, então cria-se essa mitologia toda, né? Mas isso é traumatizante no catecismo lá do Egito Antigo, hein? E aí, um deus chamado Ea, que é o deus da sabedoria, mata o seu pai Apsu com palavras mágicas. Então, primeiro, a patricídio aí da história, né? Dessa cosmogonia. Tiamat, que é a mãe, se enfurece, em vez de apoiar o filho que queria ser morto, não, ela ficou do lado do marido, se enfurece, e de todos os deuses, então ela reúne todo o exército que fica a favor dela, que ela tem lá, e nenhum dos filhos dela conseguiria parar ela iria matar todos os filhos, os deuses menores, ok? Mas existia um filho dela que era muito forte, que era o deus Marduk. Já ouviu falar de Marduk? Aparece no Antigo Testamento de vez em quando, né? Ele se torna o deus supremo, ele derrota Tiamat, se torna o Deus Supremo, e com a carcaça da mãe, ele cria os céus e a terra. Ok? E depois cria os seres humanos, concebidos a partir do sangue de Kingo, que era outro deus, com o propósito de servir os deuses. Olha como que começa de forma trágica. E olha a continuação do mito de Marduk aí na tábua 6 aí do Enuma-Elish, né? Quando Marduk ouviu a palavra dos deuses, o seu coração despertou-se e ele estabeleceu um plano desenvolto. Abriu a sua boca e falou para Ea: aquilo que ele tinha concebido no seu coração, lhe concedeu. Compactuarei sangue e farei com que haja ossos. Farei o ser humano, que o seu nome seja homem. Criarei o homem que habitará a terra, para que o serviço dos deuses possa ser estabelecido e para que os seus santuários possam ser construídos. Ok? A ideia aqui é que os deuses trabalhavam, eles não gostavam de trabalhar, e aí cria-se o homem para trabalhar como escravos no lugar deles. Certo? Estão entendendo, gente? A narrativa é bem clara, né? É a história de Êxodo, né, para nós aqui. Ok? A tragédia é os céus e a terra é criada a partir da carcaça da mãe Tiamat, de Marduk, né? Você tem, então, uma criação que começa com violência, que começa com família destruída, que começa com morte, com ódio, com sangue para todo lado, né? Então, o universo é trágico, e isso para todos os pagãos, inclusive para os gregos também, né? A matéria é má, Platão ele era bem contra a matéria e tudo mais, né? Os gnósticos e tudo mais herdaram isso. E o ser humano em uma mitologia lá de Mênfis, lágrima de Amun-Ra, e aqui ele é criado a partir do sangue de um deus que foi morto nessa batalha, que é o Kingo, e foi criado como escravinho dos deuses aí, para os deuses descansarem nos templos. Olha só os templos como lugar de descanso aí, certo? Então, a existência humana, ela é ruim, trágica. O trabalho é originalmente ruim, ok? Gênesis 1, o trabalho é bom, não é? Gênesis 2,15, Adão é para cultivar o jardim, espalhar o jardim para todo mundo, né? E depois que você acrescenta assim, então, a maldição do suor do rosto e tudo mais. Mas nesses mitos, o trabalho é originalmente ruim. E o ser humano é escravo no sentido ruim da coisa, ok? O que é Adão e Eva na criação lá de Gênesis? Adão e Eva é a imagem e semelhança de Deus. Não é o ápice da criação.
ok? A única tentação disponível para o diabo, para a serpente, era eles serem iguais a Deus. Por quê? Porque eles tinham tudo. Quando Deus olha para a criação, para cada dia, e fala, isso é bom, bom ali em hebraico, eles tinham uma cosmovisão muito funcional, eram pessoas simples ali que Moisés estava escrevendo, né? Bom é aquilo que funciona, era funcional. E a pergunta é, funciona para quem? Para Deus não é, porque Deus não precisa. Funciona para o ser humano. Ok? Deus cria tudo para funcionar para o ser humano. Para que o ser humano possa adorá-lo e glorificá-lo e obedecê-lo. Okay? Isso tudo no universo é criado. Ou seja, não existe nenhum humanismo na história que dignifique tanto o ser humano quanto o relato da criação de Gênesis. Ok? E como imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva tinham ali comunhão com Deus, refletiam quem Deus era e eram para espalhar essa imagem, essa glória por todo o mundo. Certo, gente? Estão entendendo? Alguma pergunta, colocação até aqui? Vai lá, Matheus. E no meu list também não tem uma criação à imagem e semelhança do homem? De Deus, no caso. A imagem de Deus. Então, a criação do homem está aqui nessa tábua 6. Será que em Gilgamesh? Eu acho que eu estou confundindo, então. Pode ser. Em um desses textos tem a palavra também o homem é criado à imagem e semelhança dos deuses. Sim, mas mesmo assim não é no mesmo sentido de Gênesis. Lá em Gênesis é o ápice, não tem como ser mais elevado do que aquilo. Okay? Aí, outro detalhe, criado a imagem e semelhança do Deus verdadeiro. Ser criado a imagem e semelhança desses traste aqui é a mesma coisa que falar que você não vale nada também. Não é? Eu sou a imagem e semelhança de um Deus que matou a mãe. Olha que legal. Né? Tipo aí, divinizado. Né? Falei no sentido de tentar entender o que significa isso no paralelo, contexto da literatura paralela. Sim, sim. Muito bom. Mais alguém levantou a mão? Não consigo ver aqui por causa do compartilhamento. Vai lá, Matheus. Não? Não consigo ver, gente. Existe mais um mito que eu gostaria de tratar com vocês, ainda a gente está em 8.7 ainda, né? Que é o mito de Atrahasis também. Okay? Nesse mito, os deuses inferiores entram em guerra com os deuses superiores. Enlil, que é o deus mais poderoso, decide criar escravos para trabalhos pesados e vis, né? E o deus Belit-Ili, com a ajuda do deus sábio Enki, matou a deusa Weila, ou Veila, né? Que era uma das deusas menores de menos importância, e misturando seu sangue com barro, fez a humanidade. O que isso tudo importa? Né? Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui. O que isso tudo tem a ver conosco? Tem muito a ver, gente. Por quê? Nós temos, fora da cosmovisão cristã, diversas concepções antropológicas que não ficam muito acima aí desses mitos que a gente viu. Você fala, nossa, que absurdo, uma historinha dessa, né? Mas hoje em dia você tem muitas historinhas assim também. Por exemplo, o existencialismo no século passado, você tem ali o Albert Camus, que é o Prêmio Nobel de Literatura, né? É influenciado pelo existencialismo. Ele escreve ali um livro chamado O Mito de Sísifo. Vocês conhecem o mito de Sísifo? Sísifo é um personagem da mitologia grega que foi condenado ali por Zeus a subir uma colina com uma pedra nas costas, e quando ele chegava no topo, essa pedra rolava de volta, e ele tinha que descer tudo de novo, e ele faz isso eternamente. É um ciclo eterno de inutilidade. Ele não consegue terminar o trabalho dele. Esse é o mito de Sísifo, né? Sísifo, ele é amaldiçoado com isso. O Camus, ele vai aproveitar esse mito, ele vai dizer o seguinte: a nossa vida é igual a de Sísifo. Porque a pergunta mais importante da filosofia não é a metafísica, não é a ontologia, não é a ética, é sobre a axiologia. O que é a axiologia? É a dignidade, se vale a pena viver. Porque se não vale a pena viver, para que a gente vai pensar mais qualquer coisa além disso? Para que a gente vai filosofar? Por que de tudo? Né? Tudo perde sentido. E aí, como um ateu consciente que ele era, ele vai dizer que a única saída, ou a saída mais sábia e mais filosófica, é o suicídio. Porque se a vida é um absurdo sem sentido,
para que a gente existe? Para que a gente vai continuar vivendo, gastar nossa energia, se estressar, trabalhar, ter família? Nada faz sentido. Ok? Então, numa cosmovisão não bíblica, você tem, então, uma diminuição absurda do ser humano, uma diminuição absurda da bondade da criação, que é preservada pela graça comum de Deus. E se for levado às últimas consequências, o caminho está certo. Fora da visão bíblica, só existe morte como única resposta. Ok? Que é a mesma coisa que estava acontecendo na época de Moisés com toda essa mitologia aqui. Ok? O nosso papel como cristãos e como apologetas é mostrar a beleza da criação, a Deus como criador e a dignidade da humanidade. Sim, a gente fala da queda, mas a gente fala da queda por causa da criação original como muito boa. A gente precisa retomar esse ponto aí da criação na nossa cosmovisão e na nossa apologética. Ok? Algum comentário sobre isso? Então, eu quero que vocês vejam que Moisés, se ele estivesse atacando essas cosmovisões, e é muito provável que ele esteja por causa de todos os paralelos linguísticos do texto com esses mitos, né, e também paralelos temáticos, ele está, então, usando a criação, a doutrina da criação e de Deus como criador, para desbancar e desconstruir e destruir todas essas cosmovisões rivais e mostrar para Israel, isso aqui está sendo escrito originalmente para a segunda geração de israelitas que sai do Egito. A primeira toda morre no deserto por rebeldia. Josué, Caleb e Moisés são os únicos que vão para frente, né? E aí Moisés vai escrever então o Pentateuco para a segunda geração, para eles saberem, muitos deles nem sabia a origem deles ali, né? Então um povo muito simples, quando está diante dessa narrativa maravilhosa inspirada de Gênesis, era para eles desmontarem toda essa cosmovisão pagã ao redor deles, tanto do Egito, quanto de Canaã, quanto dos povos ao redor, né? Outros povos ali, os filisteus e tudo mais. Vai lá, Matheus. Também tem um pouco da ideia de corrigir, né? Não foi citado ali, mas Gilgamesh tem um dilúvio que é quase idêntico da Bíblia, embora tenha sido escrito antes. Tem a serpente como um animal astuto também, tem paralelos muito próximos aí. Tem embora seja um texto bem mais antigo. Com Moisés, com Abraão, tem alguns paralelos também, né? Tem lá um sujeitinho que eu esqueci o nome, que é salvo das águas também pelo rio, né? E eu não tenho crise nenhuma com esses paralelos. Eu acho muito também não. Sobre o dilúvio, por exemplo, tem mais de 6.000 no Oriente Médio. Só que simplesmente parece que Moisés está usando de maneira apologética, mostrando assim que aconteceu. Uhum. Essa é a realidade. E na verdade, esses vários dilúvios apenas mostram que foi um fato que ocorreu. Cada um interpretou com a sua cultura. Todo mundo tinha consciência de que num passado não muito distante, no caso dos mitos, né, a humanidade foi destruída ali por um dilúvio. Muito bom isso aí. Certo? Então, essa foi uma primeira aula de aproximação do Antigo Testamento para a apologética. Na semana que vem, eu vou entrar mais na questão da estrutura canônica do Antigo Testamento, como Torá, profetas escritos, né, que é a divisão judaica do Antigo Testamento, para nós vermos como essas divisões macro, né, vão orientar a nossa apologética aí. Aldenis, pode falar. Professor, só uma dúvida. Nós fomos apresentados em literatura sapiencial com o professor Marcos sobre a questão mitopoética. É diferente. Isso aqui que o senhor está tratando é cosmogonia, e tem um outro ramo que é a questão mitopoética, seria isso? Só para me nortear aqui. Depende Ou a mesma coisa? Depende do autor, né? Porque poiesis em grego é criação, né? E mito não é folclore, mito é narrativa fundamental de determinada civilização, né? Então, alguns autores vão trazer a expressão mitopoética para falar da narrativa da criação, certo? Mas isso varia. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Depende do autor aí, certo? Mas cosmogonia é um termo que é usado em todas as literaturas antigas, literatura grega, tem
Homero, ele tem a sua cosmogonia, tem ali o Hesíodo também na literatura grega. Vale a pena conhecer, né? Certo? Mais alguém? Não? Gente, eu vou disponibilizar os slides também. Tem uma conclusãozinha nos slides que é bem detalhada, que eu só falei aqui de forma resumida. Mas, assim, de conteúdo para nós hoje é isso. Vocês vão ter um intervalo aí, então, de 15 minutos para vocês tomarem uma água, esticar aí o esqueleto, tomar um café se quiserem, até para jantar, se vocês comerem rápido, né? Para vocês se prepararem para a próxima aula aí, que é hebraico, se não me engano, né? Vamos terminar com uma oração, então? Vamos? Se o pastor de Cleito quiser parar a gravação, pode parar. Vamos orar. Senhor Deus Santíssimo, nós te louvamos porque tu és bom e criaste tudo de forma muito boa e criaste-nos a imagem e semelhança. Nós caímos em pecado em nosso pai Adão, mas o Senhor, de forma infinitamente graciosa, nos redimiu no novo Adão, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e que nós venhamos a ler a sua palavra com reverência, com gratidão, com fé, e que nós venhamos a nos moldar ao texto sagrado e não moldá-lo às nossas preconcepções, ó Deus. E que esse moldar venha a ser transformador, e isso pelo poder do seu Espírito, não pelo nosso intelecto, pela nossa força ou tradição, mas pelo seu Espírito, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso, que o Senhor continue com os nossos alunos, com o professor na próxima aula, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias e igrejas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, valeu, então até terça.